Então, pegando isso aqui com molécula, nós temos dois hidrogênios. Então, isso aqui é hidrogênio, isso aqui é hidrogênio. E apenas um oxigênio. Então, olhando para a molécula, nós notamos que essa molécula é constituída por 3 átomos, ok? 3 átomos. Um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Da mesma forma que nós podemos inferir, ou seja, deduzir, concluir que essa molécula é formada por 2 elementos. Quais são esses 2 elementos? Hidrogênio e oxigênio. Vocês entendem a diferença disso? 3 átomos, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Mas apenas 2 elementos. Quais são esses 2 elementos? Oxigênio e hidrogênio. Ok? Claro isso para vocês? Perfeito. Na molécula de H2O, então, se porventura eu quiser calcular, e aqui eu vou fazer tipo como se fosse exercício mesmo de aula. Vamos lá. Exemplo. Calcule ou determine a massa molecular do H2O. Calcule ou determine a massa molecular do H2O. O que a gente tem que fazer aqui? Vamos lá. Vamos pegar esse cara, então, olhar para ele. H2O. E vamos pensar nas massas correspondentes de cada elemento químico. Nas massas relativas a cada elemento químico. O que isso significa na prática? Vamos lá. Qual é, então, o número de massa do hidrogênio? Estamos trabalhando com hidrogênio e com oxigênio. Qual é o número de massa do hidrogênio? 1. 1. Perfeito. Número de massa do oxigênio? 16. Então, o número de massa do oxigênio é 16. 16. Vamos lá. Então, aqui embaixo eu vou calcular. Se o hidrogênio é 1, então é 1 vezes a quantidade de hidrogênio. No caso aqui eu tenho 2 hidrogênio, é 1 vezes 2. Mais 16 vezes 1, que é do oxigênio. Vamos lá. A massa do hidrogênio é 1, eu multipliquei por 2 porque tem 2 hidrogênios. A massa do oxigênio é 16 e eu multipliquei por 1 porque só tem 1 oxigênio. Continuando esse cálculo, 1 vezes 2 é 2, mais 16 vezes 1 é 16, 2 mais 16, 18. 18. 18 o quê? Se a massa atômica tem por unidade U, aqui também nós temos como massa molecular 18 U. Tcharam. Tá pronto. Barbadinha. Só ir para casa feliz. Vamos lá, eu quero que vocês me digam então isso aqui, ó. Que molécula é essa aqui? N2. A gente viu isso na última aula. Nitrogênio, nitrogênio. Ô, senhor, eu achei 3 nomes para isso. 3 nomes para isso aí. Fala quais são os nomes que tu achou. Diazoto, Diazoto, dinitrogênio dinitrogênio. e tipo, tem o dinitrogênio com acento agudo e o circunflexo no E. Achei com as duas escritas. Se isso aqui é nitrogênio, qual é a massa do nitrogênio? Tem aí? O colega achou aqui também, 14. Ele deu a massa, o número de massa como sendo 14 e a massa atômica como 0067, que eu te falou, né? Ok, obrigado, colega. Ou aproximadamente 1401.
Então, dada essa molécula de dinitrogênio, como é que eu calculo, então, a massa molecular? A massa molecular, então, vai ser dado por... Nós temos 2 nitrogênio, né? 2 nitrogênio, 2 vezes 14. 2 vezes 14 é igual, então, a 28 unidade de massa atômica. Letra C, então, ácido. Ó, até vou escrever aqui, molécula do ácido sulfúrico. Tá, diz aí como é que é a molécula. H2SO4. H2SO4. Essa aqui, então, é a molécula do ácido sulfúrico. Para quem, se algum de vocês tem dificuldade para entender, então, isso, sugiro que vocês separem. Separem o quê? Separem os elementos químicos constituintes, então, desta molécula. Aqui nós temos o hidrogênio, nós temos o S. O que é o S? É enxofre, o João falou. É enxofre. Então, beleza. Então, aqui é hidrogênio. Hidrogênio. O S é enxofre. E o O é oxigênio, mais tranquilo. Oxigênio. Então, para quem tem dificuldade, basta separar os caras que vocês vão fazer. Bom, faz mais sentido agora. A molécula do ácido sulfúrico é formada por hidrogênio, enxofre e oxigênio. Agora, então, a gente vai calcular a massa molecular. Vamos lá. A massa, o número de massa do hidrogênio, então, é 1. Isso já é sabido de vocês, né? Vezes 2 átomos de hidrogênio. Então, são 2 átomos de hidrogênio, é 1 vezes 2. Massa do hidrogênio, que é 1, vezes 2 átomos que tem aqui na constituição, então, da molécula de ácido sulfúrico. Mais... Qual é o número de massa do enxofre, então? 32. E quantos átomos de enxofre eu tenho nessa molécula? Aqui não aparece nada. Se não aparecer nada, tem um invisível. Então, eu subentendo que é 32 vezes 1. Mais. Vamos lá. Número de massa do oxigênio. Então, 16. 16 vezes a quantidade que o átomo de oxigênio aparece nessa molécula. Então, 16 vezes 4. E agora nós vamos para a matemática da vida. 1 vezes 2 é 2. Mais 32 vezes 1 é 32. Mais 4 vezes 16. 10 vezes 4, 40. 4 vezes 6, 24. 64. 64. Então, continuando esse cálculo aqui, eu tenho 2 que soma com o resultado desses 2 caras aqui. Isso aqui dá 96. Dá 96. Então, a resposta vai ser 98 U. A massa molecular da molécula de ácido sulfúrico é 98 U. Significa que ela tem, que ela pesa, que ela tem massa 98 vezes 1/12 do carbono 12. Ok? Pessoal, por hoje era isso. O pessoal do online está liberado, a maioria já foi embora até. O pessoal do presencial, se tiver alguma dúvida, podem perguntar. Se não tiver, também estou liberando vocês. Se cuidem, então. Tá compreensível. Valeu, senhor. Falou. Falou, senhor. Falou aí, senhor. Até semana que vem. Tchau, senhor.
Tchau, Tchau, tchau. Sor. Valeu, cuida. Sorinalgo. Tamo junto. Tamo junto. Se cuide.